No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro sofria com sérios problemas de saúde pública. Varíola, peste bubônica e febre amarela contaminaram grande parte da população e preocupavam as autoridades. Foi então que o presidente Rodrigues Alves iniciou uma série de reformas urbanas e sanitárias que mudaram a geografia da cidade. Rodrigues Alves lidera uma reforma do Rio de Janeiro dentro daquilo que a França vinha fazendo. Então, aquela ideia da medicina urbana reaparece no Rio de Janeiro, então abrir as grandes avenidas, liberar os ares. Para isso, ele vai ter que expulsar a população mais pobre dos cortiços, dos quartos de aluguel, e aí jogar toda essa população para as favelas e jogar essa população um pouco seguindo a linha de trem na Baixada Fluminense, expulsando esta população. Oswaldo Cruz assumiu a Diretoria-Geral de Saúde Pública em 1903. O Oswaldo Cruz, ele é um homem da bacteriologia. Ele, de alguma maneira, ele ganha um poder no Rio de Janeiro através do Instituto Soroterápico, mas ele logo começa a desenvolver dentro do Instituto Soroterápico uma área que vai ser central para o desenvolvimento da medicina e da saúde pública, que é a chamada medicina experimental, que são os laboratórios. E ele começa a atentar para a questão da febre amarela como sendo algo que deveria ter uma ação de um largo espectro. Oswaldo Cruz coloca uma lei de vacinação obrigatória contra a varíola, inclusive impedindo que as pessoas pudessem trabalhar, ou os filhos pudessem ir à escola, todo mundo deveria andar com a sua carteirinha. As casas, de alguma maneira, vão sendo invadidas para que se verifique se tem ou não mosquitos. Obviamente que tudo isso dentro de uma certa desordem. Essa ideia do autoritarismo, da invasão das casas, do olhar para o outro, principalmente pobre, negro, com todo o preconceito possível e imaginável. Você tem esse lado que eu acho que decorre na revolta da vacina. Na realidade, a campanha tem sido terrível. Seja como for, a verdade está conosco e triunfará custe o que custar. Ela envolve hoje, segundo os autores, muita coisa. Quer dizer, ela envolve também movimento operário, ela envolve outros interesses, os positivistas, não apenas a população, mas a população ela é inflada e ela, de alguma maneira, se coloca contra isso e vai para as ruas, mas, por outro lado, ele vence. A febre amarela foi considerada erradicada no Rio de Janeiro em 1907. A varíola voltou a aparecer em 1908, mas desta vez a própria população procurou os postos de vacinação. Isso reputa ele um lugar que permite que ele pense, então, olhar para os sertões e fazer um projeto de acompanhar as ferrovias que estão sendo construídas para dentro do território, digamos assim, em todas as regiões, e a partir dali, então, ele leva um grupo que começa não apenas a identificar toda essa questão das doenças, as possibilidades de cura e essas doenças que começam a ser repercutidas também no exterior, que pega muito bem, porque mostra um Brasil querendo, digamos assim, se civilizar do ponto de vista dele. São Paulo recebeu vários médicos que queriam criar uma primeira faculdade de medicina pública no estado. Em 1911 é criado uma primeira faculdade de medicina, que é uma faculdade de medicina privada, dentro de uma universidade privada que se chamava Universidade Livre de São Paulo. E havia ali um curso de medicina. O Arnaldo Vieira de Carvalho, quando ele chega, ele se junta a um grupo e em 1912 eles conseguem, com uma certa pressão, criar uma faculdade oficial no paralelo. Então, durante algum tempo, nós vamos ter em São Paulo duas faculdades concorrentes. A faculdade do Arnaldo Vieira de Carvalho, que obviamente começa a bloquear esta faculdade, até que essa faculdade é obrigada a fechar as portas em 1917 e a nossa faculdade segue um caminho sozinha. A Fundação Rockefeller buscava um espaço para construir uma faculdade de medicina na América do Sul. Após tratativas, a Fundação modifica o ensino e o modo de pensar a medicina e a ciência médica. E Arnaldo consegue, digamos, capturar eles aqui em São Paulo, que gostam muito, viram que era uma faculdade nova que estava sendo criada, que eles teriam muita
muito espaço de ação e, de fato, não é? Eles mudam completamente tudo. Eles mudam todo o currículo médico, eles propõem um investimento de mais de $1 milhão para a construção deste prédio, onde nós estamos, e do que é a Faculdade de Saúde Pública, que era um instituto de higiene, aparelha tudo, quer dizer, tudo que faltava ganha esse espaço, começa a fazer uma circulação de conhecimentos em que professores e alunos vão para Johns Hopkins aprender a medicina e um modo de pensar a medicina e a ciência médica norte-americana, que vem para cá e também traz professores para cá. O corpo médico da Faculdade de Medicina enfrentou o primeiro grande desafio, a gripe espanhola. A doença matou de 50 a 100 milhões de pessoas entre 1918 e 1919. No Brasil, houve cerca de 35 mil óbitos, entre eles o presidente Rodrigues Alves. A gente vai ter estudos que mostram a gripe espanhola na região norte, na região nordeste, na região sul, na região sudeste e na região centro-oeste. Ela chega e acaba atacando onde você tem, obviamente, maiores conglomerados humanos. Então, a cidade de São Paulo é uma cidade que vai ser a mais atacada, porque você tem, então, essa população imigrante chegando. Não houve um crescimento de São Paulo nesse período, nós temos o costume de falar que a cidade de São Paulo incha, né? Ela não tem condição de receber tudo aquilo que recebe, e ela recebe toda essa população, e junto com isso, então, uma epidemia de gripe espanhola. Houve um enfrentamento paulista sobre isso, e um estudo que a gente acabou fazendo aqui, que foi a nossa faculdade, que resolve formar um exército de combatentes, né, de enfrentamento dessa epidemia. De um certo ponto de vista, isso é muito louvável, mas ao mesmo tempo matou também professores e alunos e funcionários morrem nesse evento. Tanto que a formatura da primeira turma era para ser em 1918, devido ao impacto e ao luto que a Faculdade de Medicina entra, a gente só vai ter a formatura da primeira turma em 1919. E o que percebemos atualmente é um retorno de doenças que já foram consideradas erradicadas, o sarampo, a pólio, a rubéola e a difteria, por exemplo. Mais do que garantir a maior cobertura vacinal, André Mota faz um alerta. A maneira como a sociedade vem se organizando acaba levando a dois elementos que precisam ser pensados de maneira conjugada. O campo científico, hoje, no mundo, possui desenvolvimento de contenção epidêmica e de conhecimento e de bactérias e de vírus que realmente é indiscutível. Por um lado, esse desenvolvimento tecnológico, inclusive produzidos no Brasil, nos mostra um campo muito profícuo e que deveria ser para nós um primeiro elemento, digamos, apaziguador. O problema é que isso não convive sozinho e não dá conta sozinho, dependendo de como a sociedade se coloca diante do mundo. Quando nós vemos uma sociedade absolutamente fragmentada, uma sociedade em que o capitalismo acabou e vem produzindo deslocamentos novamente forçados através das guerras, produzindo uma onda de refugiados, né, que são obrigados a sair da sua própria terra para irem para outros locais. Quando nós encontramos uma sociedade absolutamente cindida entre miseráveis que não têm o que comer e onde morar, não é? E a extrema riqueza, e uma riqueza fútil, inclusive, não é? A gente percebe que essa tecnologia não dará conta. Porque há que se ter uma sociedade que se pensa também democrática, com valores em que essas duas coisas possam ser congregadas. Quando essas duas coisas não se congregam, o que a gente tem é aquilo que a gente chama das doenças do progresso. Então, hoje a gente tem epidemias, que não são só epidemias frutos de bactérias, a gente tem epidemias de sofrimento mental, epidemias de suicídio, são novas formas de epidemias que revelam exatamente isso,
que não basta apenas o desenvolvimento farmacológico e médico, há que se ter um outro desenvolvimento, digamos, social, cultural e político da nossa sociedade. Sem a consciência disso, acreditamos apenas que a tecnologia vai nos salvar e ela não vai.